No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 6 dicas que fizeram total diferença no meu levantamento terra para que eu conseguisse levantar mais de 3 vezes o meu peso corporal nesse exercício de forma totalmente natural. Fala galera, aqui é o Léo Veloso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou treinador e atleta de powerlifting e posto conteúdo sobre powerlifting e treino de força no geral todos os dias no meu Instagram e toda semana também aqui no canal. E como vocês já viram aí na introdução, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que fizeram realmente muita diferença na minha execução e na minha programação dos meus deadlifts e me fizeram evoluir muito nele ao ponto de eu realmente nunca mais me sentir estagnado ou entrar em platô. Esse é um vídeo que eu optei por fazer basicamente sem roteiro, só quero ligar realmente a câmera aqui, ligar o celular e conversar com vocês. Porque são dicas que talvez não teríamos outras oportunidades para conversar, podemos dizer assim, mas que realmente são ensinamentos que eu acho que fizeram tanta diferença na minha vida, né, como powerlifting, e faz tanta diferença na vida também dos meus atletas, na carreira deles, que eu acho que é legal compartilhar. E para ser um pouco mais fácil de entender, a gente vai separar em duas partes. As primeiras 3 dicas a gente vai falar de algo relacionado à execução e depois as outras 3 dicas a gente vai falar sobre algo relacionado à programação, periodização de treino e tudo mais, beleza? Vamos lá então, começando com a nossa primeira dica. Deixe os seus braços mais longos. Essa é uma dica um pouco estranha, um pouco difícil talvez de entender, mas o que eu quero dizer? É muito comum quando a gente vai fazer o levantamento terra, a gente tentar buscar aquela postura retinha, de ombro para trás, peito estufado, mas a grande questão é que quando a gente executa dessa maneira, se liga só, ó, meus braços estão aqui, se eu tento jogar o ombro para trás e estufar o peito, meu braço ele encurta, enquanto que se eu foco apenas em deprimir as escápulas, jogar o ombro para baixo e deixar essa parte superior das costas mais relaxada, meu braço fica mais longo. Então repara, ó, assim é o que eu estou me referindo a deixar o braço mais longo. Se eu vou lá e tento retrair, jogar o ombro para trás, meu braço se encurta. Consequentemente, com o braço mais curto, digamos assim, eu tenho que descer mais para fazer o meu levantamento de terra, para segurar a barra, e provavelmente minha posição de quadril não vai ficar tão eficiente. Em outras palavras, eu aumento a amplitude de movimento em prol de nenhum benefício. Então, quando eu comecei a entender que eu preciso deixar os meus braços mais longo possível, né, com as escápulas deprimidas, como se estivesse fazendo uma puxada e não uma remada, ou seja, o ombro para baixo e levemente até flexionado em relação à região superior da coluna, realmente meu levantamento de terra mudou muito tecnicamente falando. Uma das coisas que eu gosto de imaginar também é como se nossos braços fossem cordas, onde a gente vai simplesmente segurar ali na barra e tentar deixá-las o mais estendidas possíveis para que a gente consiga aproveitar esse benefício de uma saída mais eficiente, já que a gente vai diminuir um pouco a amplitude de movimento e provavelmente seu quadril vai ficar muito, mas muito mesmo, mais bem encaixado. Então é por isso que quando você assiste vídeos de outros atletas, alguns atletas mais experientes fazendo e tal, dá uma impressão de que quase ele não desce muito para segurar a barra, mas é por conta disso. Tenta deixar os seus braços longos, ombro para baixo e não para trás. A segunda coisa que fez total diferença no meu levantamento terra tem relação com o que eu estava falando agora há pouco, mas é tentar focar menos no bracing. O que eu quero dizer? Quando eu comecei a fazer levantamento terra, eu focava muito, né, em ativar o meu core, em manter o abdômen, né, bem tensionado, a minha coluna o mais reta possível e tudo mais. Só que a grande questão é que, diferente do agachamento, o levantamento terra, você simplesmente fazer força e tentar tensionar todo o seu corpo, já vai fazer com que você tenha um bracing muito bom e muito eficiente. Então pensar exageradamente no bracing, pelo menos na minha opinião, pelo menos no meu caso, não é algo que me ajudava muito. Fazia com que na verdade eu tivesse um excesso de pensamento, um excesso de preocupação com a postura perfeita e na verdade errasse bastante a técnica ou então até tivesse muita dificuldade para tirar a barra do solo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, no levantamento terra, depois que você vai lá, deixou seus braços longos, fez a sua pegada, montou o seu setup, está pronto para subir, apenas ao tirar a folga e tentar tensionar todo o seu corpo, que é o que você vai ter que fazer para tirar a barra do chão, você já vai naturalmente, automaticamente ativar o bracing. Então a grande questão não é que o bracing ele é inútil no levantamento terra, não é isso. A grande questão é que normalmente ele já é ativo de forma meio que automática, meio que você não tem como fazer o levantamento terra se você não ativa o bracing. É uma consequência, digamos assim, de você tensionar o corpo inteiro. É um pouco mais diferente do agachamento. O agachamento você até pode colocar a barra nas costas e se você não ativar o bracing você se sente completamente esmagado. O levantamento terra, como a gente está tirando a barra do chão, né, o efeito ele é um pouco diferente. Então se preocupar menos com o arredondamento de costas, menos em querer realmente empurrar a barriga contra o cinturão e tal, e simplesmente só fazer força, digamos assim, é algo que já vai ser suficiente para ativar bem o seu core e foi uma das coisas que fez total diferença na minha execução.
E a terceira dica, referente ainda à execução, é ser mais paciente. Isso aqui realmente mudou completamente o meu terra, virou totalmente a chave e fez, nossa, muita diferença na minha evolução. Antigamente eu tinha muito aquele pensamento de que eu ia pegar a barra e ia tentar subir o mais rápido possível, o mais explosivo possível, usando as pernas, usando o que eu tiver, enfim, se eu tirar a barra rápido do chão, eu vou fazer o movimento. Mas isso não é verdade, porque o que acontecia? Eu ia lá, montava o meu setup, ficava tensionado, consequentemente o bracing ativo, deixava meus braços longos e tentava tirar o mais rápido possível. E aí aconteceu o quê? Eu perdi a postura, eu perdi essa tensão logo ali na hora da arrancada. Então quando eu falo ser mais paciente no solo, se refere ao quê? A você realmente criar essa tensão no seu corpo, né, de uma maneira mais gradativa para que você, digamos que vá usando a sua força aos poucos para manter a sua postura. Eu vou dar um exemplo aqui meio besta, mas acho que vai dar para entender. É como se você começasse, por exemplo, fazendo força com o seu pé, depois subisse para a panturrilha, subisse para os quadríceps, para o glúteo, sabe? Como se você fosse canalizando tensão, canalizando força e a barra fosse se movendo gradativamente do solo. Isso vai fazer com que você arranque, faça essa arrancada de uma maneira muito eficiente, porque você não vai perder o seu quadril, você não vai perder suas escápulas, você não vai flexionar muito a coluna, você não vai, enfim, perder a sua técnica. Então, ter muita pressa no levantamento terra, ser muito explosivo, é uma dica que muita gente fala, mas é uma dica que, na minha opinião, é contraproducente na grande maioria dos casos. Então, você ter uma arrancada, de fato, que talvez vai ser um pouquinho mais lenta e tal, não é algo necessariamente ruim, é você simplesmente mantendo a sua postura, mantendo a sua atenção para que você chegue melhor no seu lockout. Inclusive, muitas pessoas têm dificuldade no lockout, chegam lá no lockout muito arredondado, com dificuldade de fazer a finalização, ou não conseguem fazer a finalização depois que passa do joelho e tal, porque elas erram na saída, elas têm muita pressa, muita afobação. Às vezes acabam até mesmo jogando a barra para frente, dando uma canelada na barra, digamos assim. Então esse é um ponto que realmente faz total diferença no deadlift. Inclusive, se você dá mais uma dica extra, eu até diria para vocês cuidarem e não ficarem com a canela, né, tocando na barra, encostada na barra, grudada na barra, quando vocês ainda estão montando o setup. Por quê? Se você encosta a sua canela na barra quando você está em pé, provavelmente quando você for se abaixar para fazer, né, a sua pegada, para encaixar o seu quadril, ativar né, a tensão e tudo mais, você vai, né, colocar a sua canela um pouquinho para frente e a barra vai rolar, né, numa direção na sua frente. E é por isso que quando você grava de lado, às vezes parece que está tudo bem encaixado, mas aí quando você vai subir, a barra se move para frente. Então, uma das coisas que eu também fiz e ajudou muito meu levantamento terra é tentar deixar ali uns 2, 3 dedos de distância. Isso depende muito da pessoa, tá? Você pode testar, mas deixar um pouquinho de distância da barra, vamos supor que a barra está aqui, eu vou dar ali uns 2, 3 dedos, minha canela vai ficar aqui quando eu estou em pé, porque daí quando eu me abaixo, naturalmente a canela vai avançar para frente, ela até vai tocar na barra ou ficar muito próximo, mas isso é depois que eu já estou abaixado, aí não tem problema. A grande questão é, se eu deixo já a canela tocar na barra quando eu estou em pé, quando eu for me abaixar e a canela for para frente, a barra vai rolar para frente, vai dificultar o setup, vai dificultar, né, toda a postura e vai ter esses problemas, por exemplo, que eu falei que acontece quando a gente, por exemplo, não tem paciência no solo. Agora falando de programação, vamos lá, como se fosse a nossa quarta dica. Uma das coisas que fez total diferença no meu levantamento terra foi treinar ele 2 vezes na semana, com um dia principal, o dia primário, onde realmente eu coloco mais peso, uso mais RPE, tipo o dia principal. E no segundo dia, o dia secundário, fazer um levantamento terra bem leve. Pode ser o mesmo levantamento terra, por exemplo, com repetições mais altas, menos peso, ou pode ser uma variação, como por exemplo com pausa, eu gosto bastante. Mas o grande ponto é ter um segundo dia de treino leve. E quando eu digo leve, é um treino que provavelmente não vai passar de um RPE 6 ou 7 até o final do bloco, onde provavelmente só vai ter uma série com RPE 6 ou 7, talvez as outras séries vai chegar no RPE muito menor. É realmente um treino que você vai mais na questão de tentar melhorar a técnica e ter um estímulo extra, mas que você não vai necessariamente preocupado em bater PRs ou levantar o máximo de peso possível, o foco não é a carga. E isso fez total diferença para mim, por quê? Porque eu já treinava 2 vezes na semana, né, levantamento terra já há muito tempo. Mas eu tentava fazer sempre os 2 dias muito pesado. Fazia tipo um dia pesado e outro dia muito pesado também. E aí acabava que eu não se recuperava, em poucas semanas eu começava a sentir dor e ficava insustentável manter a progressão. Então manter 2 estímulos de levantamento terra, um mais pesado e um bem leve, fez muita diferença no meu caso, e é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque na grande maioria das vezes funciona para a maioria das pessoas. Mais de 2 vezes na semana terra geralmente é difícil de sustentar, são poucos atletas que fazem, muito poucos mesmo, é mais comum a gente ver 2 vezes na semana, e apenas uma vez na semana pode funcionar dependendo da pessoa, mas para a grande maioria das pessoas também não é a melhor ideia. A quinta dica que eu trouxe aqui para vocês, referente ainda à programação e periodização, digamos assim, é o seguinte: eu comecei a sentir muita evolução no levantamento terra, no quesito de força mesmo, e técnica e recuperação, quando eu comecei a fazer séries muito leves.
Então, parecido com o que eu estava falando ali do dia secundário e tal, mas quando eu me refiro, né, realmente de séries, é colocar séries no treino, pode ser no treino principal, assim como no dia secundário, séries que mal chegam a RPS 5 ou 4, por exemplo. Então é muito comum eu ter, por exemplo, uma série principal que eu vou começar com RPS 6 no começo do bloco e vamos supor que vou terminar com RPS 8 ou 9 no final do bloco. Mas as séries mais leves, geralmente, elas vão chegar no RPS máximo de 4, 5, talvez 6 durante todo o bloco. Então é muito comum mesmo eu fazer séries tipo assim, RPS 1, 2 na primeira semana do bloco e até progrido um pouquinho para um RPE 4 ou 5 no final. E nesses casos eu nem na verdade penso no RPE dessas séries, o que eu faço é apenas uma redução de peso baseado na minha série principal. Então, por exemplo, uma estrutura que eu estava seguindo no meu último bloco era uma série principal com RPE, por exemplo, 6 na primeira semana, depois 7 na segunda, 8 na terceira e vamos supor 8.5 na quarta. Não era exatamente isso, porque na verdade acho que eu comecei no 5, tá? No último bloco, mas só para vocês entenderem. Vamos supor 4 semanas subindo RPE. Aí eu fazia essa série, fazia depois uma redução de 10% do peso, depois fazia mais uma redução em 5% do peso para as outras séries, e aí eu acumulava mais séries de uma maneira que não fosse tão desgastante, tão exaustivo, mas que ainda melhorasse muito a minha técnica e fosse um estímulo significativo para a força, sim. A gente tem estudos científicos aí mostrando que a gente não precisa chegar perto da falha ou na falha para ganhar força. Se a gente deixa aí várias repetições de reserva, mais de 5, 6, a gente ainda pode construir força. É isso que os estudos mostram, e na mesma magnitude que chegar perto da falha. A grande questão é que não é tão desgastante, nos permite treinar melhor a técnica, por não ser tão pesado, a gente se recupera melhor entre as sessões, consegue lidar melhor no treino e tudo mais. Então, realmente acrescentar séries bem leves no terra, para mim fez total diferença. E a nossa sexta e última dica que eu queria trazer aqui para vocês, que foi um insight que eu estava pensando sobre isso hoje mesmo quando eu estava conversando com um aluno meu, o Gustavo Matos, a gente estava conversando sobre a rotina de aquecimento que ele vai tentar para um PR e, cara, uma das coisas que eu comecei a mexer bastante é na minha rotina de aquecimento. Galera, acabei ficando sem memória, mas já voltei aqui, tá? Desculpa o corte. O que eu estava falando é que eu estou me referindo mais especificamente a fazer menos séries e repetições durante o meu aquecimento. Para quem não sabe, quando a gente vai competir, o ambiente é meio caótico, sabe? Então, você geralmente está revezando a barra com várias pessoas, tem pouco tempo para realmente aquecer, é um pouco mais estressante, então se você puder ser mais direto ao ponto, ajuda muito. E aí o que eu pensei? Pô, vou tentar então aquecer como se fosse aquecer para uma competição. E isso ajudou muito mesmo os meus treinos. Então o que eu normalmente faço, geralmente é de 3 a 4 séries de aquecimento no terra, raramente eu faço 5, só se talvez eu estivesse sentindo muito mal, algo assim, mas o normal é 3 ou 4. E eu faço ali um número maior de repetições, tipo 5, 6, apenas na primeira série, e as restantes eles são tudo um single ou um double, algo assim só para reconhecer o peso. Por quê? Normalmente o TR é muito desgastante, né? E a gente consegue aquecer nele relativamente fácil. E aí a gente só usa as outras séries meio que para reconhecer o peso. Esse é o objetivo. A gente não precisa fazer um volume de série de 10, 12 repetições, várias séries de aquecimento, senão a gente vai chegar cansado lá na série principal. Uma recomendação geral que eu tenho é tentar finalizar a minha última série de aquecimento com algo perto de 90% da minha top set. Então vamos supor que eu vou levantar 200 kg hoje, a minha última de aquecimento eu vou tentar algo perto de 180 kg. Mas eu posso arredondar para talvez 170 ou 185, conforme for me sentindo, mas a grande questão é, o número de séries de aquecimento vai ficar entre 3 a 4 na maioria das vezes e as repetições vai ser 1 ou 2 depois da primeira série. Vou citar aqui um exemplo que vai acontecer nesse final de semana, por exemplo, no meu próximo treino de terra, ou melhor, no treino de hoje, na verdade. Hoje eu tenho um levantamento terra com pausa e eu vou fazer ele provavelmente algo perto de 205 quilos. Então eu vou começar provavelmente com 70, vou saltar para 120, depois vou para 170 e provavelmente eu vou saltar direto para 205. Se a minha série principal, sei lá, era 250, 240, talvez eu colocaria mais uma série, talvez não, né? Com certeza eu colocaria mais uma série intermediária, tipo assim, 210, 205, algo assim, mas eu não passaria muito dessa faixa de 3 a 4 séries de aquecimento. Ela fica mais perto de 4 séries, ou talvez até 5, se eu começo o treino com terra, por exemplo, aí faço uma série com a barra, uma série com menos peso, vou progredindo, e mais perto de 3 ou 4 séries apenas, se é um dia que eu, por exemplo, acabei de agachar e vou fazer o terra depois, como por exemplo é o meu caso de hoje, ou então é um dia SBD, que aí eu já consigo começar o aquecimento, por exemplo, com peso na barra, não preciso fazer só com a barra e tal. Mas enfim, a grande questão é gerenciar um pouco melhor o seu aquecimento para que ele não seja cansativo faz muita diferença. E a gente tem que perder, nós powerlifters, né, perder um pouco essa cultura de aquecer com várias repetições que vem do bodybuilding. Então, principalmente quem é novo no powerlifting costuma aquecer como os bodybuilders aquecem, faz 20 repetições na primeira, depois 15, depois 12 e vai indo. Não, tá? Você geralmente vai usar apenas a primeira série com barra ou com pouco peso para fazer um volume maior de repetições para realmente aquecer, o resto é só para reconhecer o peso, geralmente um single ou um double bem feito, com uma boa técnica, bem veloz, vai te
deixar mais confiante e mais preparado para as séries principais. Pelo menos é isso que eu senti e eu sinto também com os meus alunos. E é isso aí então, ok? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se você tem alguma dica, alguma kill de execução, alguma coisa de programação que você testou, deu certo, funcionou muito para você e quer compartilhar com a gente, por favor, coloca aqui nos comentários, porque tem muita coisa que a gente pode conversar. O que eu tentei trazer aqui para vocês eram coisas que eu fui reparando que quando eu comecei a aplicar, comecei a fazer na prática, o meu terra pareceu que se sentiu muito melhor, digamos assim. E a evolução foi muito mais perceptível, com uma magnitude muito maior. Não esquece também de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário com o feedback, beleza? É isso então, valeu!